Opa, Daniel, tinha Vamos dado uma lá. pausa aí. Bom, fique à Vamos lá. vontade. Estava me apresentando, é um prazer estar aqui com você, um amigo que a gente ganhou na mentoria. Meu nome é Daniel Bertolino, né? Somos da área contábil e nos conhecemos através da mentoria. Então, receber da sua parte esse convite aqui para participar dessa live, para mim foi um presente, poder compartilhar, aprender, trocar algumas experiências. Então, quero agradecer, começar aqui agradecendo Iranildo, um amigo que a mentoria nos trouxe. Exatamente, Daniel. Eu estava explicando aqui para o pessoal, né, que a gente fica falando de mentoria, mentoria, e muitas pessoas, e o que diabo é isso, né? O que é que vocês fazem lá? Eu estava explicando que a mentoria, né, a gente tem um mentor chamado Fernandes, um cara fora da curva, né, um cara que é dono de um dos maiores escritórios de contabilidade do país, há muitos anos, né, atua trabalhando, ensinando outros contadores a ganhar dinheiro, isso que é importante, né? Muitas pessoas focam em ganhar seu dinheiro, ele foca, né, em ajudar outros contadores a também evoluir, crescer. Isso é uma das coisas que eu acho muito bacana, impactante nele, né? Esse fato dele, só para você entender, né, contextualizar, que eu moro numa cidade pequena, aqui em Cascavel, meu escritório é na capital, Fortaleza. Só que nos interiores, né, eu acredito que seja no Brasil todo, os contadores eles têm uma certa rivalidade. Ou seja, os contadores das cidades acabam não conversando com os próprios colegas. E eu digo muito aqui que isso perde muito. Às vezes você tem um conhecimento, você pode estar ensinando o colega e recebendo outro conhecimento que você não tem. E ficam, né, sem se falar, sem compartilhar. Às vezes eu faço parte do conselho, né, eu sempre fiz parte, a gente sempre faz eventos, né, para as cidades, o pessoal não participa, porque fulano vai estar, eu não vou também. Então, a nossa mentoria é o oposto disso, né? É justamente vários contadores de diversas atividades, todo o tempo tocando, né, entregando e recebendo, entregando e recebendo. Daniel, por trás, né, de todo escritório, por trás de toda empresa, existe uma história. Né? Muitas vezes a gente vê o nosso escritório, vê a gente na internet vendendo nosso serviço, né, mas não sabe, né, o tanto de dificuldade e de sacrifício que a gente teve para iniciar o negócio e que a gente tem agora para manter. E eu queria que tu contasse, né, um pouco aí como surgiu o teu escritório, por que você decidiu se tornar contador, porque tem muitas pessoas, né, que têm vontade de iniciar, mas está travado ainda. Conta aí sua história. Vamos lá. A história é muito bacana, porque na verdade eu não vim de uma família de sucessão, tá? Uma família de empresários. A minha mãe era doméstica, hoje ela é aposentada, meu pai é um açougueiro. E quando eu ingressei no ensino médio, eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre tive vontade de estudar. E aí eu comecei a me interessar por contabilidade. Fui começar a estudar, mesmo ainda não ingressando na faculdade, comecei a estudar antes de entrar na faculdade, e aí eu me interessei. E aí eu trabalhava no supermercado, e aí ficava muito difícil os horários, eu falei, vou ter que abrir mão de alguma coisa. E abri mão do mercado, falei, não, eu preciso, ao mesmo tempo que eu preciso estudar, eu preciso também trabalhar. Então a primeira coisa eu preciso sair dessa empresa porque ela está me impedindo de estudar. E aí ingressei na faculdade, e entrei como auxiliar, que na época aqui em São Paulo tinha um tal do office boy, né, na contabilidade. E aí, só que eu vi que era muito arcaico, muito assim, sabe, a operação muito parada. Eu falei, caramba, isso aqui não tá certo. E aí eu comecei a dar muitas ideias para as pessoas, assim, e o escritório muito mesmo, muito defasado. Aí eu falei, não, isso está errado, eu vou montar o meu. Porque, na verdade, eles não adequavam as minhas ideias, né? Eu via que, talvez pelos volumes de idade, pela idade do escritório, eu vi que não dava. Eu falei assim, quer saber? E aí eu comecei, Danildo, a atender os MEI na minha casa mesmo, né? Os anos foi se passando, eu já estava perto de concluir a faculdade, já tinha passado no CRC, no exame de suficiência, mas ainda não estava exercendo como contador, porque eu não tinha concluído aí no ensino superior, estava no último semestre. E aí começou a surgir umas oportunidades de MEI. E aí eu comecei a ter na minha casa mesmo, ali na minha sala, fui montando a mesa, e cada vez aumentando aquele volume. Isso eu estou falando de aproximadamente há 9 anos atrás.
né? E aí começou a aumentar o volume de serviços dos MEI. Eu só queria pegar MEI até porque eu trabalhava no escritório ainda. Quando a minha esposa falou para mim assim, ó, não tá dando mais não, você precisa sair daqui. Ou essa mesa ou eu. Eu optei por ela, sabe? Falei, então deixa eu tirar essa mesa daqui, que a mesa estava ocupando a sala inteira. E aí foi quando eu aluguei uma sala muito próximo da minha casa, uma salinha pequena. Aí, Danilo, aí foi a tomada de decisão mais certa que eu tive. Aí eu decidi me desligar daquela empresa, né, que eu estava, e aí começou a visitar cliente, começou a crescer, começou o primeiro funcionário, o segundo funcionário. Aí hoje nós somos em 8 colaboradores, né? Como vocês viram, eu saí aí de 20 metros quadrados, hoje eu estou num espaço de quase 200 metros quadrados, é 10 vezes mais. Mas tudo por quê? Tudo por causa da virada de chave da mentoria. Porque quando eu fui no Summit Contábil em 2023, cara, aquilo para mim foi surreal. Eu participava, Iranildo, por isso que é muito diferente. Aqui não é uma crítica ao nosso conselho de classe, mas eu participava de todos os eventos de classe. Eu participava. Aqui existe um trabalho no nosso conselho regional chamado Câmara Setorial, aonde reúne todos os contadores. Muitos contadores se reúnem, mas é aquela chapa política, sabe? Infelizmente, eu não falo isso com alegria, eu falo isso com o coração muito apertado, mas é aquela chapa política. Como que é uma chapa política? Eu não sou contra a política faz parte da nossa vida, a política está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, existe política em tudo que é lugar. Mas o que eu sou contra a política? A política que não se renova. Vem aquela juventude, aquele pessoal, você, eu e todo aquele grupo que a gente vê na mentoria, ali é um ambiente seguro, ali é um ambiente certo. O que eu digo quando esses conselhos é muito artificial, ninguém fala nada, é aquilo que você falou, ninguém fala nada, ninguém troca ideia, é aquela coisa, os amigos se reúnem para tomar ali uma champanhe, uma cerveja, outros um suco, mas tecnicamente, posicionamento, network, insights, ninguém fala nada. Então fica aquela coisa, sabe, raso. E eu fiquei assim mais ou menos uns 3, 4 anos. Foi quando eu conheci o Summit. Aí foi a diferença. Porque aí eu vi que a classe se reunia mesmo. Que aí a classe, poxa, os caras trocam ideia. Poxa, os caras faz da estratégia de como ele está ganhando mais clientes. Aí foi quando a virada de chave. Aí sim, eu conheci o mercado contábil. Mas não vou dizer para você que não existe. Eu parei, sinceramente, me fez muito bem parar de frequentar esses eventos. Ou eles se renovam, porque isso não é só uma posição minha, é de muita gente. Ou eles se renovam, ou eles vão ficar lá sozinhos, que é o que está acontecendo. Pelo menos eu falo daqui da minha cidade. Está cada vez mais sozinho nos eventos dele. O Anderson, por exemplo, o nosso mentor, ele consegue reunir 2.500 pessoas lotadas num evento. O nosso órgão de São Paulo não reúne, aí vai, 800 pessoas, 500 pessoas, sendo que é um conselho de ordem, um conselho de classe, com mais de 50, 100 mil contadores inscritos. Você deu para entender? Por quê? Porque você chega lá é muita política. Política não falando de política, mas aqueles colegas, aquela rodinha fechada, entendeu? Então, isso afastou os contadores. Agora, esse ambiente que nós estamos, não. Você vê, eu estou aqui conversando com um contador, trocando experiência, como eu comecei, como você começou. Então, isso para mim foi uma virada de chave. Mudou a minha história, conhecer o Summit Contábil, mudou a minha estratégia, mudou a minha vida e, graças a Deus, a gente está numa crescente muito boa. Cara, que, assim, ó, você falando aí, parece que você está repetindo muito da minha história também. Principalmente porque o Summit, eu já tinha comprado alguns cursos no antes, né? Já tinha aplicado aquele curso de contabilidade digital e tudo. Agora, uma coisa é você estudar pela internet, você vê ali, outra coisa é você se deparar com aquela realidade que você vê de longe. Né? Realmente impacta, choca. E nós temos aqui com a Elisângela, uma colega nossa também de mentoria, ela faz parte de outra turma, ela aqui do Ceará, né? Ela também foi para o Santo e entrou lá no Santo também. A Elisângela é uma pessoa fantástica. E faz até que eu estou convidando ela também para vir para a live, porque a história dela também é top. Mas voltando aqui, esse ano eu fui no Comescap, né? Um evento realizado pelos conselhos, né, de contabilidade, pelo Conselho Federal. Eu fiquei assustado porque não tinha ninguém da minha cidade. Nenhum contador da minha cidade.
E não tinha da cidade vizinha, da outra cidade do outro lado não tinha. Dos contadores que eu conheço, né, do estado do Ceará, pouquíssimo. Um evento caro, né, você pagar mais de R$ 1.200 por um evento que é promovido pela sua categoria, que você já paga uma anuidade de um valor caro. Tudo bem, foi organizado, foi bonito, tudo, mas só que eu acho que eles segregaram. Ou seja, quem tem poder aquisitivo vai, quem não tem não vai. É Quem isso está aí. começando não vai, porque não dá para você. Esse foi o primeiro ponto, até isso porque eu queria ter visto lá muitos colégios. O evento do antes, né, eu acho que já em torno de R$ 600, já tem as promoções aí, teve gente que conseguiu até comprar 400, um super evento, com uma mega estrutura, na capital econômica do país, com todos os estandes, pela metade do preço de um evento, de uma categoria que já tem recursos, que a gente que paga, e tem que pagar o dobro. E para falar sobre aquelas coisas de contabilidade tradicional. Uma das coisas que eu deixei também, que você falou, e é ir para conselho, para assistir aquelas palestras de fim de mundo. E traz alguém lá do fisco, aí o cara chega dizendo que vai fiscalizar, que vai arrochar, que vai não sei o quê, que vai ter isso, que vai aquilo. Você sai deprimido das reuniões. Eu não Verdade. vou mais nesse tipo de assistir esse tipo de reunião, não. Eu só saio da minha casa. Semana passada, né, a Elisângela esteve lá, eu faço parte de uma comissão aqui do Conselho, e graças a Deus o nosso presidente aqui é um cara novo, também é um cara do meio digital, é o Felipe Guerra, talvez você já deve ter visto falar dele, e a gente faz um evento chamado Open One, né? Aí olha a pegada que a gente trouxe. A gente trouxe o aquele menino que está falando muito de vendas, que é aqui de Recife, certo? Agora faltou o nome do camarada aqui, eu lembro já. Trouxemos a Lívia de Souza, que é uma moça que ela fala muito de contabilidade para profissionais da saúde, então ela veio falar de nicho. Então a gente fez um evento totalmente nessa pegada. A Elisane está me ajudando aqui, o Robson, né? O Robson é uma máquina de venda, né? Ele ensina a vender, é muito bom o trabalho dele também. Ou seja, a gente deu uma pitada do que né, esses novos eventos de contabilidade. Aí, para Sim. nossa surpresa, cara, não veio quase ninguém. Não acredita, mano. Vários palestrantes, a Elisane está aqui, pode até testemunhar. Um evento de peso, com pessoas para falar fora da caixa, daquilo que está acostumado, pessoas vieram de fora para dar essa palestra e os contadores não aderiram, certo? É. Eu queria saber como é que está aí na tua região essa situação, quando o conselho faz esses eventos, como é que está a participação do pessoal aí. Então, aqui, como é que funciona aqui, tá? Como nós estamos na capital, e aí você tem eventos, você tem o evento do Anderson, você tem outros eventos, megas eventos, então assim, os nossos conselhos de classe têm uma dificuldade sim de reunir contadores, mas eu acredito que não seja nem somente porque os contadores não querem, porque os altos custos também aqui, sabe, são elevadíssimos. Existe palestra gratuita? Existe palestra gratuita, mas não tem aquela qualidade que você, por exemplo, busca um summit. E eu sempre costumo dizer, Danilo, que quando você começa a frequentar eventos como Summit, eventos como Conta Azul e outros, você não se contenta mais perder seu tempo em qualquer coisinha ali, entendeu? Então, o que nós temos que tomar cuidado é isso, é que a renovação, ela requer um preço. Tudo na vida que requer um preço. E a renovação, eu entendo, conversando com alguns colegas meus, que falando de órgão, conselho de classe, precisa haver uma renovação. Eu falo aqui da minha cidade, entendeu? Precisa haver uma renovação. Eles precisam sentar com esses contadores influentes que estão chamando um público para eles, porque senão, infelizmente, teremos cada vez mais os auditórios mais vazios, porque é o que eu vejo aqui na minha cidade. Ou eles mudam, a contabilidade mudou, o contador não é mais aquele cara que fica atrás de uma mesa, esperando a indicação, esperando o malote do motoboy chegar. Isso aí vai acabar. É essa contabilidade que vai acabar. Então, se nós não entendermos isso, a gente está aqui, a gente já entendeu isso.
Então, assim, não adianta o cara ir lá para um palco, a sensação que eu tenho dos órgãos de classe da minha cidade é que sobe os bambambam no palco, sabe? Os convidados na frente, e você é o resto. Você fica lá atrás, paga os ingressos, e às vezes está até pagando num evento para bancar essa cúpula para sentar na sua frente, entendeu? E às vezes para falar coisas que você fala, poxa, uma coisa que eu digo, depois que você vai com eventos como Summit, como Conta Azul, a gente não aceita mais qualquer coisa, porque são eventos fora da curva, igual você falou do Robson, são pessoas fora da curva, pessoas que realmente estão vendendo. E aí, vocês, o Summit, o Conta Azul, esses eventos fizeram nós entenderem, não sei se isso foi com você também, que nós somos vendedores. Eu nunca imaginei que eu era um vendedor e eu sou um vendedor. Você é um vendedor. Então, você que está me assistindo aí, independente do que você faça, você é um vendedor. Pode analisar. Você é um vendedor. Então, esses eventos fazem nós entendermos que nós somos vendedores. Como é que você vai num evento como esse e não volta transformado? Você volta. Eu falo de mim mesmo, a transformação veio comigo. Eu estava dentro do meu escritório, conversando com 2, 3 colega que estavam no mesmo patamar que eu, tal, ali, sabe? E não há crescimento. Você precisa conhecer pessoas que já fizeram ou estão fazendo mais do que você. Se você está com pessoas que faz menos que você, desculpa, você não vai crescer. Você tem que estar com pessoas que faz ou igual ou mais que você. Aí eu estava andando com pessoas que, sabe, estavam fazendo muito menos, ou menos. Aí eu falei, não, foi quando eu conheci o Summit, conheci a mentoria, nos conhecemos, quantos networks faz. Cada evento que nós vamos, cada mentoria, cara, a gente volta com novas estratégias, volta com novas ideias. Então, essa é a diferença, Danilo. Eu acho que qualquer empresário, a sua live, eu andei assistindo, ela tem um foco em empreendedorismo. Então, desde aquele cara, como eu comecei, por exemplo, desde aquele cara que vende lá uma água no semáforo da cidade dele, vende um chocolate no semáforo, que é também um empreendedor. Muitos desses caras é microempreendedor individual, abre o seu MEI, recolhe o seu INSS, paga seu imposto e está ali no semáforo. Cara, hoje ele está vendendo uma água, amanhã ele está vendendo outra coisa, daqui a pouco ele está abrindo uma lanchonete naquela rua. Então é assim. Todo mundo começa de baixo, mas ele tem que fazer aquilo que ele faz o melhor que o concorrente dele. Mas não o concorrente na questão, vou disputar com o Iranildo. Não, Iranildo, eu faço serviço para amigos nossos de mentoria de Minas Gerais, da Bahia, de Fortaleza. Daniel, estou com problema na junta comercial. Junta comercial, para quem está nos assistindo, é um órgão que a gente faz muito serviço. E o meu amigo está lá do outro lado do país, está lá no Nordeste. Aí ele está querendo fazer um serviço aqui na minha cidade. Nós fazemos para ele. E não tem aquela coisa, dificultar, não. Eu mando um funcionário meu, mando ali, mando aqui. E está tudo resolvido. Semana passada estava fazendo um serviço com um amigo nosso em Minas. Então perceba que isso é uma união da classe. E aí você vai, Iranildo, para esses órgãos que deveriam nos apoiar, não existe apoio nenhum. Você nem tem acesso aos caras, aos medalhões. Eles olham para você como um moleque, como um menino. E aí vai. Então, se você não está no meio da cúpula deles, você não participa. Aí você vai para um Summit, você vai para um Conta Azul, que você tem acesso aos stands, as pessoas te tratam, tal. Então, assim, é outra pegada. Os palestrantes, muitos deles nem são da área contábil. Isso também é uma virada de chave. Muitos deles nem são da área contábil. E aí isso nos dá um network, isso nos traz insights. Poxa, é mesmo, deu certo na empresa dele, deu certo em tal empresa, deu certo na Disney isso. Por que não vai dar certo na minha empresa? Você entregou aqui uma chave muito importante, né, na sua história. Só para fixar aqui. Você estava num lugar que existia uma grande zona de conforto, mas aquilo está te fazendo mal. Os especialistas dizem que o crescimento ele só acontece fora da zona de conforto. Se você quer crescer, você tem que sair da sua zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto, você não cresce. Né? Você estava ali, mesmo já, né, no seu trabalho, você diz, rapaz, eu vou projetar algo diferente para mim. E começou a planejar isso. Né? Foi o seu trabalho com ele, lá na sua mesa da sua casa, já trabalhando, e a sua esposa teve a visão antes de você, disse, é melhor você sair daqui, senão você não vai crescer. Né? Ou seja, ela estava ali fora, você estava tão focado que ela conseguiu, né, te dar esse insight e te tirar de novo da zona de conforto.
Então, todo dia a gente tem que estar olhando o que está muito confortável para a gente sair da zona de conforto. É isso Outro aí. ponto importante que você falou é que é o seguinte, eu acho que os conselhos ainda não se deram noção, eles não têm noção do que está acontecendo, né, dessa revolução. É impossível, cara, a gente ir para um evento desse, como você citou, e voltar a mesma pessoa. Né? É impossível. No meu caso, eu tenho um pouco de complicação, que eu tenho mais 3 sócios, são meus irmãos. Aí quando eu voltei de São Paulo, reuniões da sala, eu disse, ó, pessoal, fui para São Paulo e comecei a contar todo empolgado aqui, e comprei uma mentoria de 18 mil reais, aí esse cara, como é que é? A gente comprou um avião, a passagem, hospedagem, acharam muito. Aí agora tu chega, senta aqui e diz que ainda vai ter que viajar mais tanto, né? Vamos gastar aqui mais de 30 contas. Né? Aí no começo foi um desafio. Eu fazer eles entender, mas primeiro eu entendi que eles não tinham aquela minha visão. Então eu ia ter que usar um pouco a psicologia para fazer né, eles compreenderem. Então, no início eu ralei bastante. Quando os primeiros resultados, né, que foi muito rápido, né, os resultados que a gente teve, começaram a acontecer, aí pronto. Aí eles destravaram tudo. Esse ano, por Summit, eu já estou levando um dos meus irmãos, né, que é um dos sócios também, provavelmente a gente vai levar funcionários com a gente também, porque assim, é aquele negócio do mito lá da caverna, né? O pessoal está na caverna, a gente sai e tem que ir tirando as pessoas de dentro para elas visualizarem para as coisas acontecerem. E é fantástico, realmente é fantástico. Agora, Daniel, muitas pessoas, né, por exemplo, tem uns colegas que perguntam, o que vocês fazem lá, o que acontece? Né, o que realmente acontece? Vou dar um exemplo. Ontem eu passei a tarde com o Jetson, né, um companheiro nosso lá de mentoria. Uma das estratégias que eu voltei em São Paulo, decidida, é montar o BPO aqui no meu escritório. Porque é algo que não tem na minha região, os concorrentes não têm, e algo que eu venho estudando há bastante tempo, mas com curso, tudo, mas não startou. Aí um colega, né, lá na mentoria, ele disse, cara, eu vou te ajudar. O que você precisar de tecnologia, de conhecimento, eu vou te ajudar. Então a gente passou a tarde junto, já conectamos os nossos funcionários para entrar em contato, já contactei clientes aqui que vão deixar eu testar essa tecnologia no escritório dele. Então, eu acredito que em 6 meses eu vou ter esse produto para vender. Em que outro lugar né, a gente ia ter uma situação dessa? De um contador abrir seu escritório, entregar seu funcionário e permitir né, esse conhecimento? Então, a mentoria é isso, é top. Né? Você entrega, você recebe a todo instante. E quem não participa desse processo acaba ficando pelo meio do caminho, é normal. Né? Nem todo canto é 100%. Mas você tem uma história bacana aí que eu queria que você contasse, que é esse crescimento que você teve né, de aquisição de clientes por conta da mentoria. Isso é algo que é difícil a gente explicar para as pessoas. Mas eu queria que você falasse sobre isso aí, porque também é fantástico essa parte. Vamos lá. Isso serve, meu amigo, para qualquer área, tá? Isso serve para qualquer área. Vamos lá. Por exemplo, quando nós falamos de negócio, você primeiramente tem que descobrir, você tem que focar qual é o público que você quer alcançar, certo? Por exemplo, eu acho que a minha decisão foi focar no público. Qual é o público que eu quero focar? E isso, a mentoria me ajudou. Porque eu entendo que quando você vai abrir um restaurante, vamos falar de um restaurante, quem é o seu foco? Porque até o preço, Iranildo, da sua refeição, ela vai influenciar. Isso eu estou falando para qualquer lugar do mundo. Tá? Você vai vender, por exemplo, eu saí com as minhas filhas, um exemplo, elas fizeram um sorvete. Eu não sou fã de sorvete, mas existe uma marca de sorvete que eu gosto. E aí eu achei essa marca onde eu estava. Então eu comprei aquela marca, porque eu não gosto de sorvete, mas aquela marca específica eu gosto. Então aquela marca ela tem um público-alvo. O sorvete que eu comprei, ele custou quase 4 vezes mais caro que o da minha filha. E eu pago por quê? Porque é o único sorvete que eu gosto. Então o que eu quero falar de crescimento? Cara, a primeira coisa que nós temos que focar, quem é o seu público-alvo? Tá? Eu vou trabalhar com comércio, eu vou trabalhar fazendo comida específica da minha região. Cara, então perceba que independente do que você faça, você precisa estudar. Quem é as pessoas que você quer atender? Então, eu decidi aqui, Iranildo, que eu ia atender um público-alvo, a área da saúde.
acabou. E eu ia me tornar referência nisso. Então, o que aconteceu na minha área? Eu comecei a investir, eu comecei a participar de congressos, de eventos que essas pessoas estavam. Então, tudo o restante, eu atendo aqui? Atendo. Porém, não é o meu nicho. E ele sabe disso. Ele quer vir trabalhar comigo, ele sabe, ó, não é meu nicho, eu não falo sobre isso. Meu nicho é esse. Então, muitas vezes, eu até explico para ele isso. O que eu oriento sempre um cliente que vai começar? Quem é o seu público-alvo? O que você quer fazer? Quem não lembra, por exemplo, daquele comercial do Ipiranga? Aquele comercial do Ipiranga fala assim, ó, onde eu encontro uma lanchonete? No posto Ipiranga. Onde eu encontro a farmácia? No posto Ipiranga. Isso nos anos 2000 fez muito sucesso. Está aí no YouTube para os mais jovens verem. Então, o que acontece? A nossa empresa, ela primeiramente, ela não pode perder venda. Ela tem que vender tudo que está lá e vender para os que já estão lá dentro. Mas focar num público também é super interessante. Você melhorar o seu produto, focar, foi o que eu fiz. Eu parei de, poxa, eu quero isso, quero aquilo. Eu não tinha especialidades para isso. Então, o que eu fiz, Edanildo? Eu me especializei numa área, foquei numa área, comecei a participar de evento. Tinha evento que eu entrava como convidado, porque por eu não ser da área da saúde, tinha evento que era fechado. Mas aquele profissional podia levar um convidado. E aí eu falei, não, eu quero ir. Então eu comecei a entrar nesses eventos e ver qual que era a dor dele. Então, primeiramente, nós temos que entender a necessidade. Muitas vezes nós queremos atender o físico, mas não entendemos a necessidade do nosso cliente. Então, eu vejo muito essa aproximação da contabilidade hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender a necessidade. Entendeu? Um cliente vai mudar de escritório, isso faz parte do jogo, mas é muito difícil aquele cliente que você está próximo dele, que você entende a necessidade dele de mudar. É a mesma coisa no restaurante. Você começa a ouvir o seu cliente, começa a ouvir, seja em qualquer área. Eu estou falando aqui de restaurante, poderia estar falando de uma farmácia. Então, o meu crescimento ele veio quando eu entendi que eu precisava nichar e falar com o público, falar com o pessoal. E todos os especialistas falam isso. Quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Então, quando eu comecei a falar com o público só, você tira os abelhudos, né? Que a gente chama de abelhudo, aqueles caras que estão ali perdendo tempo nas suas redes sociais, você tira de fora, mas você traz, Edanildo, muita gente boa, você traz muita gente da sua área, entra, e o mais interessante, entra nas minhas redes sociais, dentistas, médicos que não são meu cliente, começam a me seguir, não vira meu cliente, mas estão lá, nas minhas redes sociais. Então, esse é o interessante. Ele está lá, te acompanhando, vendo seus insights, entendeu? Esses dias tinha uma moça, só para exemplificar, uma dentista queria fechar comigo, mas eu estou em dúvida, mas você está muito focado na minha área. Você só fala disso. Em janeiro a gente conversa. Então, observa quantas pessoas você alcança fazendo rede social, focando no nicho. Então, eu digo que o grande diferencial da minha vida foi nichar, foi falar com o público-alvo e estudar isso, sabe? E hoje eu oriento aqui esse canal de empreendedores, que é o quê? Independente do que você faça. Aqui a gente chama de lava rápido, alguns é lava jato. Cara, você quer abrir um lava rápido? Foca no lava rápido, seja o melhor lava rápido do seu bairro. Então, percebe, Danilo, que eu não estou falando de investir 50 mil, 100 mil, 200 mil. Eu estou falando de vender água. Você vai vender água no semáforo? Tem a água bem gelada e tem a água não gelada, porque eu mesmo não bebo água gelada. Então eu vou comprar uma água sua no semáforo, aí no calor do Nordeste, aí no Norte do Nordeste. Tem uma água bem gelada, vai ter gente, um público que gosta de água bem gelada, e tem aquela água natural, que tem gente que não gosta de água gelada. Então observa que nós temos que ter um nicho. Até para vender água, eu tenho nicho. Show, galera, show. E é fantástico, né? Quando isso cai a ficha na nossa mente, né? Uma das coisas, Daniel, que eu assim, sou apaixonado na nossa mentoria é o seguinte, é que muitas coisas, é tipo assim, poxa, eu já sabia disso, por que eu não fiz? Poxa, isso aqui, não existe lá ideias mirabolantes, ou coisas de outro mundo, ou coisas super fantásticas, não. São coisas simples, que muitas vezes a gente já tem aquela ferramenta, mas precisa de alguém de fora. Aí, cara, tu poderia fazer isso aí, tu já tem isso aí, já faz dessa forma. Então, o poder da mentoria é justamente isso, mostrar,
que a gente não precisa fazer mágica, precisa fazer só o simples. É isso Agora aí. faça o simples bem feito, com qualidade, né, com dedicação. No seu caso aí, foque, né, em algo e coloque, né, suas energias para que aquele algo desperte e aconteça. E, cara, é fantástico. Quando eu volto, toda a vida que eu volto, né, eu trago missões, né, para me realizar. As missões que eu trouxe dessa vez é essa questão do BPO, que eu estou perturbando lá nossos colegas, já falei pro Jackson, vou falar esses dias com a Bela lá, o pai dela. E também, cara, estou marcando, já fiz umas 5, 6 reuniões com os colegas que querem aprender sobre a regularização de obra, né? Porque é algo que não atrapalha o serviço contábil em si, né? Da esteira contábil, é algo que você pode estar se fazendo um ganho extra. E eu também estou ensinando a vários colegas. E assim, eu acho bom que cada vez que eu ensino alguém, que eu passo essa informação, eu aprendo mais. Eu sempre vou estudar um pouquinho, aprendo mais e eu estou realmente me especializando nisso também. E é fantástico, fantástico. Bom, lá no meu escritório, né, eu era responsável, ontem meu irmão estava brigando comigo. Porque eu que fazia os estudos tributários. Chegava uma empresa, tinha aquela dificuldade, aí eu que ia estudar, fazer. Aí o meu irmão, cara, tu não faz mais isso, agora eu tenho que ficar botando fulano, ciclano. Aí eu disse, cara, eu não consigo mais, eu estou em outra vibe agora, em outra pegada. Vamos dar oportunidade para outra pessoa aqui do escritório aprender. Né? Porque eu estou focado nisso, no crescimento da empresa. Se a gente não focar em algo, não rola, não acontece. Eu queria agora, cara, para a gente ir para o final aqui, que você vendesse um pouco aí o seu trabalho, o seu escritório, né? Fale sua especialidade. Pode ser que tenha alguém que esteja assistindo aqui que é da sua audiência e que de repente quer contratar você. Então, venda aí seu peixe. Vamos lá. Cara, qual é o grande diferencial nosso? Nosso grande diferencial é estudar principalmente a sua necessidade. Eu costumo dizer aqui, Danilo, que não existe serviços contábeis padrões. Eu entendo que a doutora fulano de tal precisa de uma coisa, o doutor fulano de tal precisa de outra. Eu não trato todo mundo igual, não tem como. Isso é o meu negócio, é o meu nicho. Tem gente que opta por uma contabilidade digital, uma pegada mais rápida. Aqui ainda não. Meu nicho de negócio é conhecer o dentista, um médico de próximo mesmo. Então, a gente tem uma particularidade aqui de conhecer a sua necessidade. Nem sempre a sua necessidade vai atender o colega do lado. Então, você que está aí nos assistindo e busque uma pessoa especialista no seu negócio. Porque senão vai ser mais um que você entrou igual, por exemplo, o Danilo mexe com obras, com construção civil, regularização de obras. Cara, aqui em São Paulo isso é um mega negócio, Só que ele é especialista nisso, eu já não sou. Ah, mas você poderia aprender e tal, mas quanto tempo eu poderia levar para ficar bom igual esse cara está comigo aqui? O cara já é bom nisso. Então, olha que diferença. Então, se um dia pintar um cara aqui no meu escritório, eu vou indicar para ele, porque ele é bom nisso. Então, cara, estar num ambiente seguro, primeira coisa. Segundo, estar num ambiente de um especialista na sua área. Eu falo, às vezes, vem pessoas que falam assim, poxa, eu nunca fiz isso na minha clínica, eu nunca fiz aquilo. Por quê? Porque muitas vezes não tinha um especialista cuidando. Eu sei, nosso time sabe de A a Z o que você precisa, desde as licenças, desde as obrigações. Essa é a diferença. Quando você cai aqui na Verticom Contabilidade, você vem falar conosco, nós damos de A a Z. Aqui não tem chorobela, joga embaixo do tapete, não. Aqui eu falo, não adianta alugar ali, porque ali não vai dar certo. Ali você não vai conseguir licença, ali você não vai conseguir aprovação do bombeiro, ali você vai abrir uma clínica que a clínica é clandestina. Então, a gente já dá todo o histórico para o cliente. E quando eu já venho para cá com a minha clínica funcionando, já aconteceu, Iranildo, de a pessoa mudar de endereço. Porque a gente falou, você pode ficar aí, mas você vai ficar irregular a vida toda. A prefeitura bater aí e fecha seu negócio. Então, cara, para nós concluirmos aqui, o nosso nicho de venda é conhecer o seu negócio, a sua empresa de perto. Eu preciso conhecer a sua empresa de perto. Conhecer esse negócio de mandar DARF, mandar boleto, mandar guia.
isso já era. Hoje o contador é um consultor. E aqui nós somos um consultor para você, tá bom? Então é isso que a nossa dica é essa. Nós teremos ser um consultor para o nosso cliente e não simplesmente aquela pessoa que envia documento, porque isso aí é minha obrigação. Isso aí é mais do que o meu papel. Agora, quando eu deixo isso um pouquinho de lado e passo a ser um consultor para o meu cliente, ele cresce, eu cresço e todo mundo cresce junto. Cara, que bacana aí, certo? Eu já aprendi muita coisa aqui e vou começar a colocar em prática aqui. Porque hoje a gente estamos vendo o pessoal entregando muita coisa encaixotada, né? É isso aí. Pacotada. E você, não, aqui eu não vendo produto da China, não, que é original, é produzido aqui e é desse jeito. E isso é maravilhoso, certo? Maravilhoso, porque a nossa... Desculpa te cortar. A gente precisa, Iranildo, eu aprendi isso com vocês, eu falo com vocês porque eu sou grato a Deus por ter conhecido o nosso grupo. Isso aqui não é ironia, isso aqui não é nenhuma... Mas assim, quando a gente vai numa padaria, você vai ver que tem pessoas que comem pão branco, gostam do pão mais branquinho, outros gostam do pão mais moreninho, outros gostam daquele pão cascudo, outros não gostam do cascudo. Então, qual é o papel do padeiro? Assar 4, 5 tipos de pão e a massa é a mesma. E ele consegue deixar, depois de assado, o pão mais ou menos 5 tipos de pães. Eu estou usando exemplo do nosso dia a dia. O que eu quero dizer para você é o seguinte: independente do que você faça, independente do seu negócio, escuta uma coisa: você pode atender clientes e agradar todos. É isso que eu falo. A contabilidade, é igual você falando, BPO. O que é BPO financeiro? Cara, é aquele cara que não tem tempo de nada, paga as contas atrasadas, e não é porque ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro na conta, é porque ele não consegue se organizar. Ele fala para mim: Daniel, se eu parar aqui para fazer isso, eu não atendo meus clientes. Então você vai fazer isso para o cliente e é um serviço na sua esteira. Então entenda uma coisa: se eu vender só pão torradinho, ou pão moreninho, ou pão bem assado, aquela senhora, aquela pessoa que gosta do pão mais branco não vai comprar de mim. Pelo contrário, eu tenho que atender todo mundo. Então, essa mentoria, esses nossos encontros, essa é a diferença. Eu pego o que o Iranildo está fazendo, vejo o que eu posso aplicar comigo. Pego o que o Daniel está fazendo e aplico comigo. Então, gente, a ideia eu não estou falando de grandes negócios, eu não estou falando de você comprar franquia, o nosso assunto aqui não é esse. Eu percebi nas lives do meu amigo que o assunto aqui é empreendedorismo. É aquele empreendedor que é microempreendedor, Iranildo, que procura a gente, fala: olha, eu vou estourar no faturamento. É a maior alegria do contador é ver o empreendedor crescendo. Ele fala: olha, meu faturamento não é mais 80 mil anos, vai aumentar, eu preciso sair fora. E aí nós começamos a dar insights para ele. Não, mas espera aí, aonde você está localizado? Quem é seu público-alvo? O que você está vendendo? Ou e se você melhorar esse produto? E se você ir para as redes sociais? E aí, cara, é uma virada de chave. Então eu diria que, para a nossa audiência, quem está nos assistindo, está só aumentando aqui a nossa audiência, cara, seja bom no que você faz e melhore os seus produtos. Show! Cara, foi uma verdadeira aula, né, que você deu aqui para a gente. E assim, eu quero te intimar, certo? Eu estou fazendo aqui algumas missões, né? Uma missão é fazer 30 lives seguidas. Eu estou aqui numa missão de 30 lives seguidas. Essa é a 16ª live. Eu já tenho mais 5 lives programadas. Todas elas, né, são com colegas de mentoria ou meus clientes. Que eu estou trazendo aqui para eles contarem, né, a história deles e inspirar outras pessoas. Mas depois que terminar essas 30 lives, eu acho que a gente tem que conversar de novo, porque o tempo foi pouco. As pessoas estão comentando aqui, estão gostando muito do que a gente está falando. E eu acho que a gente pode continuar esse bate-papo, né, e trazer mais insights, trazer mais motivação. Porque, assim, de tudo que você falou aí, o mais bonito é a expressão de felicidade, né, no seu olhar, no seu rosto, de estar ajudando outras pessoas. Ou seja, você não está vendendo serviço, você está dando uma ajuda. E o dinheiro, ele é natural. O dinheiro, ele vem de forma natural. Não é o foco. Todos nós precisamos. Mas quando você consegue ganhar dinheiro mudando a vida de outra pessoa, e aquela pessoa, poxa, cara, eu estou te pagando esse valor, gostaria de pagar mais, mas é o que eu posso agora nesse momento, não tem
sentimento, né, melhor que esse. Então, parabéns, cara. Eu estou realmente maravilhado. Todo mundo está maravilhado com isso. Realmente, a sua história é uma fonte de inspiração para a gente. Mas a gente vai ter que encerrar agora. Já estamos com mais de 40 minutos. Né? A ideia era ficar 30, mas não deu. Então, faça aí suas considerações finais. E sinta-se intimado que em breve eu vou lhe convidar de novo. Vai ser um prazer, tá? Um prazer. Esse convite já está aceito. Quero agradecer a você, agradecer a Deus pela oportunidade de vida, estar aqui, agradecer a você, aos colegas que estão aí, e muito obrigado. Me sinto honrado em participar com você, honrado em te conhecer, honrado em conhecer todos os colegas, e saiba de uma coisa, que o aprendizado, ele é muito grande. Estar aqui com vocês é um grande aprendizado, uma grande lição que eu levo para toda a minha vida, e nas oportunidades que eu tiver, eu vou aí conhecer vocês pessoalmente assim, o histórico, o escritório de vocês, já conheço você na mentoria, tive a honra de poder estar nessa última mentoria com você, e para mim foi um presente mesmo. Muito obrigado pelo convite, e eu me sinto muito honrado. E conta com a gente, quando tiver, pode me chamar, vai ser uma alegria, uma honra poder compartilhar dos nossos conhecimentos aqui, da nossa experiência, e tenho certeza que eu aprendo muito mais do que eu ensino. Assim, Daniel, lá na nossa mentoria, né, tem pessoas fantásticas, né, pessoas que descobriram o seu verdadeiro potencial lá, né? Ou seja, porque a questão do potencial, da capacidade já está dentro de todos nós. Só que nós precisamos, né, de um start, precisamos muitas vezes de um insight, de uma hora para outra, para fazer o quê? Para destravar a mente, né? Começar a mudar a visão, que é isso que acontece com esses eventos. E eu tenho certeza, né, que muitos colegas lá, né, vão explodir seus negócios, como já está acontecendo, e a nossa régua cada ano vai subir, né, e nós vamos poder mudar a vida de muita, muita gente. Eu amo contabilidade por conta disso, porque através dela, ontem mesmo, quando eu estava conversando com um colega nosso contador, quando você pega um senhorzinho lá, que vai abrir a empresa dele, e a gente faz essas orientações do jeito que você está dizendo, né, de forma certa, daqui a pouco ele está empregando alguém, né, está ajudando a família dele, está pagando o imposto dele, ajudando o governo, está contribuindo seu INSS. Então, em um simples cliente nosso, a gente consegue fazer uma mudança no ecossistema todo ali, né? Então, é fantástico, cara. É maravilhoso. Eu amo ser contador, porque com a contabilidade a gente transforma mesmo a vida das pessoas. Então, quero agradecer, pessoal, todos os nossos colegas aqui de mentoria que estiveram aqui, né, que fizeram aqui seus comentários, as pessoas que passaram aqui nessa live também. Sintam todos convidados também a compartilhar sua história aqui, né, em um outro momento aqui na live, né? Todos são convidados. E vamos trabalhar, né, Daniel? Vamos trabalhar, porque tem muita gente aí dependendo do nosso trabalho. Show, meu irmão. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto.